Tá gravando? Tá, beleza. Boa noite, pessoal, tudo bom? Me chamo Caio, eu estudo para escrevente do TJSP desde o ano passado e eu decidi que eu quero começar a compartilhar através do YouTube, redes sociais, tudo que eu aprendi, tudo que eu consegui consumir através de artigos científicos, vídeos, aulas, enfim, e como ajudar quem está iniciando ou quem quer que possa ajudar, né? Enfim. E eu vejo muitas pessoas iniciando para os estudos muito perdida e não sabendo aonde começar, né? Enfim, e eu decidi que eu vou começar a tentar ajudar com um pouco que eu sei e eu também aprender também nesse tempo as pessoas que estão iniciando, porque eu sei que eu lembro que quando eu comecei é uma enxurrada de informação, parece que você está perdido, parece que todo mundo sabe mais que você e não sabe por onde começar. Enfim, e eu decidi que eu quero começar a ajudar quem está iniciando a jornada nos estudos de forma gratuita, né? Enfim. E acho que a maior dúvida, começando, é que eu vejo as pessoas tendo, como começar a transição da teoria para as questões. Por exemplo, você assina o cursinho. Eu vou usar como exemplo o NEAF, que foi o que eu o que eu uso atualmente, o que eu mais usei e o que eu mais gostei. Eu já consumi outros também e esse foi o que eu achei melhor. Enfim, né? Quando você faz o cursinho é muito tranquilo, né? Porque ele tem ali as videoaulas, o que você precisa fazer, resumidamente. Depois, passando disso, você precisa aprender e trilhar um caminho de forma independente. E isso assusta e deixa as pessoas muito perdidas, né? Eu acho que esse é um dos maiores dúvidas, as maiores dúvidas iniciais, né? Bom, o que, que eu aprendi com a Nasli, que passou primeiro para o TSU, e outras pessoas também que passaram para escrevente e outros cargos, né? Como fazer essa transição, que é a forma, digamos que feijão com arroz, que é a melhor forma que mais funciona, né? Vamos lá, você fez o curso aqui, finalizou o curso, tá legal, você finalizou todo o curso e agora precisa ir para questões. Como que você vai fazer isso no dia a dia? Como que eu faço? Tá, eu finalizei o curso, eu tenho o meu cronograma, bem aqui. Esse cronograma eu estruturo o que eu preciso ir estudando no dia a dia. Aí depende um pouco de cada um, né? Uns tem 3 horas de forma líquida para estudar no dia, 2 horas, 1 hora e meia, tanto faz, né? O importante é você estudar de forma eficaz todos os dias, um passo de cada vez. A constância é muito melhor que a intensidade, né? Enfim, então o que eu faço? Eu venho aqui para o meu cronograma que eu montei e estruturei de acordo com o meu tempo e com as matérias que são mais incidentes, mais importantes e que eu tenho mais dúvida. Tá, o que eu faço aqui? Tem o meu cronograma, então eu divido por blocos, se não por dia, porque se eu perco algum dia, eu não fica, a terça eu tenho que fazer na quarta, é muito estranho, eu não curto. Então eu prefiro deixar por bloco. Se eu não consigo fazer no outro dia, se eu não consigo estudar, eu só faço depois. Como por exemplo essas 3 matérias. Eu não consegui fazer ela hoje nem ontem. Então ela está aqui em branco e amanhã eu sei que essas são as próximas matérias. Tá. Você precisa ser assinante, né, de um site de questões. Eu uso o Tech, tem outros também, mas já usei o que concursos, mas foi o que eu mais me adaptei, tá? E que eu acho mais direto, mais simples e muito bom também. Então, você saiu do seu cursinho aqui, veio aqui pro seu cronograma. Então, hoje eu preciso estudar Direito Processual Civil. Aí eu já estruturo aqui. O bom do Tech também é que ele próprio aqui tem já os guias para estudo de acordo com o cargo. Então você pode vir aqui, foi o que eu fiz inicialmente. Coloca aqui escrevente. Tá carregando aqui. Esse aqui é o mais recente, TJSP. Beleza. Você aperta em acessar. Aí você aperta salvar todos os cadernos disponíveis, salvar tudo. Aí aqui no seu estudo, ó, aqui já tem a sua pasta. E aqui as matérias que caem no seu edital, tá?
E aqui você vai realizando as questões no dia a dia, não tem segredo. Então, hoje, vamos supor que eu vou começar o estudo, tá? A minha próxima matéria, vamos supor que eu esteja começando por aqui. Próxima matéria, Direito Processual Civil, tá resumido aqui. Então, eu venho aqui, Direito Processual Civil. E aí, aqui vai depender um pouco do seu tempo. Eu tenho 3 tempos no meu dia de 40 minutos, né? Talvez para você seja 3 blocos de 30, 2 blocos de 1 hora, vai depender um pouco do seu dia. Eu fiz dessa forma, 3 blocos de 40 minutos. Então, meu primeiro bloco agora de estudo é Direito Processual Civil. Eu vou estudar 40 minutos, ok. Eu coloco aqui no meu relógio e deixo rolando e vou fazendo questões. Questões, como que você faz as questões aqui dentro, né? Como que você estuda de forma eficiente? Primeiramente, você sempre vai excluir o título do que se trata, porque na prova não vai estar escrito o título do que você está estudando, do que você vai estar resolvendo, na realidade. Então, sempre tira aqui esse assunto, beleza? Então, aqui está falando que essa questão está desatualizada, então eu vou pular. Aqui, questão aleatória não resolvida. Então, sei lá, vamos supor que resolvi a questão, li, beleza, pulo para resolver a questão. Se eu erro, geralmente eu costumo fazer um estudo mais eficaz. Não resolvo tantas questões nos dias, geralmente são 30, 40 no dia, mas são questões bem resolvidas. Eu resolvo, leio o comentário, dou uma revisada no que eu erro. Acho que é muito mais eficiente do que vocês só fazendo questão uma atrás da outra. Acho que é muito mais eficiente assim. Então, se eu acertei a questão, pulo para a próxima, vida que segue. Se eu acertei a questão com dúvida, eu vou entender por que eu tive dúvida. Se eu fiquei entre duas, eu vou reforçar esse estudo meu que caiu aqui para mim, né? Como que eu reviso? Aí eu leio aqui o comentário do professor. Se me satisfez, vida que segue. Se não me satisfez, eu abro aqui o comentário dos alunos, que é uma mina de ouro, né? Geralmente, sendo bem sincero, os comentários dos alunos são muito melhores que os dos professores, porque eles passam muito bizu, muito macete. Aqui, ó, por exemplo, ó, recurso adesivo só pode ser usado no are. Recurso adesivo com você, apelação, recurso extraordinário, recurso especial. Ó, are. Tá vendo? Ó? Tem uns mnemônicos muito bom. Geralmente, em se tratando de direito, né? O professor ele vai transcrever a lei ali ou dar alguma explicação. Eu gosto muito de ler o comentário dos alunos que tem muita coisa boa, muita mesmo. Então, li, me satisfez, vida que segue. Se eu quero dar uma atenção especial para essa questão, eu aperto aqui para favoritar e eu tenho aqui a minha pasta de favoritos. Estudar comentários, reforçar estudo ou algum outro motivo, tá? Se eu só preciso refazer ela depois, eu não preciso favoritar ela de nenhuma forma. Se eu só quero fazer ela depois, porque aqui no TEC ele é muito bom por isso. Você vem aqui nas estatísticas. Então, vamos supor que você zerou ali a pasta de questões daqui do CPC, por exemplo. Você vem aqui em erros, aí você consegue criar o caderno só das suas questões erradas. Aí você pode digitar o nome, pode digitar para onde vai e ele salva só as erradas. Geralmente eu faço isso, ou se eu já finalizei o caderno, eu só zero a resolução aqui, ele zera somente as erradas e continua fazendo, né? Depende um pouco da sua estratégia também. E como que eu faço aqui? Não vai apertando próxima questão, porque senão ele vai ficar no mesmo tema. Tá vendo? Então, se tiver 300 questões do mesmo tema, você vai fazer 300 questões do mesmo tema. Então, eu geralmente vou fazendo de forma aleatória. Ó, questão aleatória não resolvida. Ele vai sendo muito aleatório e vai diversificando muito mais o estudo. Ó. Tutela provisória, tópicos, né? Aí você vai fazendo por aqui. Enfim, e é isso. Aí, você está resolvendo a questão, o que eu geralmente costumo fazer? Antes de você tentar entender aqui a questão que está certa, tenta primeiro entender a que está errado. Por exemplo, eu sei que nunca deverá. Estou usando só como exemplo, não estou lendo a questão nem nada, tá? Eu sei que nunca deverá nesse caso, então já elimino. Beleza, de 5 já foi para 4. Eu sei que nunca pode intimar nesse caso. Tá, já foi para 3. Essa D eu não me lembro muito bem de ter ouvido ela, então eu vou eliminar. Aí fico entre a B e a C e dou um checkmate. Tá vendo? Enfim.
Como que você também consegue cronometrar, digamos que precificar a sua evolução, como você está fazendo isso no dia a dia? Eu geralmente venho aqui nas estatísticas, faço o resumo, aqui faço o filtro dos últimos 15 dias, vamos ver. Nos últimos 15 dias eu resolvi 240 questões, tive um aproveitamento de 74%, arredondando. Eu olho muito para isso aqui, dos últimos 15 dias, dos últimos 7 dias. Isso é muito importante para eu ver como está sendo a minha evolução, né? Quando eu estou no 60% me incomoda muito e eu pego muito mais firme, digamos assim, né? Lá ele. Enfim, aqui você tem uma pluralidade de ferramentas muito boa, né? Então eu já deixo aqui essa pastinha e aqui no dia a dia eu vou fazendo algumas pastas, vou diversificando. Por exemplo, eu estava estudando português, né? E eu estava com uma dificuldade muito forte em português. Então eu queria entender o que eu estava com dificuldade e eu queria resolvendo por tópicos. Então eu criei essa pasta português e dividi por subtópicos. Então eu coloquei coerência, colocação pronominal, concordância verbal, nominal, interpretação de texto, denotação, morfologia, síntese, regência, enfim. Dessa forma eu consigo ir medindo muito melhor o que eu estou errando mais, o que eu estou aprendendo, o que eu preciso melhorar. E aí eu vou dando uma atenção um pouco mais para o que eu estou errando mais, né? Enfim. Eu também separo revisão semanal, né? Então, por exemplo, aqui, direito processual civil. São assuntos que tem muitas questões. Então, se eu for deixar para resolver só quando eu zerar aqui o caderno, por exemplo, vai demorar muito. Então, eu gosto de ir fazendo as questões e uma vez na semana eu venho aqui. Então, vamos supor que durante a semana eu resolvi 20 questões. Quer dizer, essas questões aqui. Então, finalizou a semana, deu 7 dias. Eu geralmente faço isso na quinta, na sexta, na quarta, depende um pouco. Pego as questões erradas da semana. Então, vamos supor que durante aquela semana eu fiz 50 questões de tópico e errei 15. Aí eu venho aqui, aí eu aperto aqui para criar um novo caderno com essas erros. Aí eu jogo lá na revisão semanal e jogo erradas, jeito administrativo. E aperto para salvar. Aí eu volto lá onde eu estava. Volto lá onde eu estava. E zero e reseto essas que estão erradas. Porque eu já vou fazer ele vou fazer ela na outra pasta, então não tem por que deixar lá também. Aí eu resolvendo aqui, de qualquer forma vai cair lá para mim novamente, então eu vou ter uma segunda revisão. Enfim, já que estou dentro do Teco aqui, vou mostrar também outras funcionalidades. Tem aqui as pastas, as questões que você favoritou. Você pode criar um grupo com um nome específico de favoritas. As questões que você comentou recentemente. As questões que estão em alta, sendo comentadas pelas pessoas. Você pode filtrar questões. Então, vamos supor que você está estudando vamos supor que você está estudando português e você está com muita dúvida em morfologia, no geral, que era o que eu tive no início. O que eu fiz? Eu vim aqui, coloquei morfologia, só da VUNESP, eu só faço questões em grande parte apenas da VUNESP, que é o cargo que eu estou pretendendo. Então, coloco aqui português, vem aqui, pastinha português, aí tem uns subtópicos. Você pode apertar em tudo de português, em todo conteúdo de português, ele puxa tudo, ou um tópico específico. Então, morfologia, aqui é todo o conteúdo de morfologia. Tá, 2.940 questões, mas é saudável você fazer apenas, geralmente as questões no todo, somente dos últimos 3, 4 anos, que é o critério que a banca usa atualmente, né? E também por questão de atualização de forma geral. Então, geralmente eu faço somente dos últimos 4 anos. Então, já tenho 600 questões.
Como vou usar como exemplo, quando eu estava iniciando, eu estava com muita dificuldade, então eu vim aqui também em opções e coloquei dificuldade média, fácil e muito fácil. Deixei assim, dificuldade média e fácil. Aí já dá uma boa eliminada também, para eu ir entendendo a matéria. E coloco também a escolaridade. Coloco ensino médio e ensino fundamental. Então eu fiz isso quando eu estava começando para morfologia. Tinha muita dificuldade em tempos verbais, classe de palavras e por aí vai, né? Enfim. E aqui tem uma pluralidade muito boa de ferramentas que você vai fazendo no dia a dia, tá? Agora eu expliquei como você sair do curso, da parte teórica, para a parte prática no dia a dia, né? Você vai fazendo aqui os blocos, vai resolvendo, vai fazendo isso, né? E essa forma que eu expliquei de fazer essa revisão semanal, podemos dizer que é uma revisão, repetição espaçada, né? Revisão espaçada. O que é isso? É quando você vai estudando a questão, sempre dando um espaço para a matéria se consolidar melhor na sua memória. Se você lê algo hoje, amanhã, grande parte desse conteúdo você já esqueceu e é muito normal a gente ir esquecendo as coisas, né? Então você fazendo isso de forma semanal, uma vez por mês, da forma que você achar melhor, é uma revisão espaçada. Você vai recuperando essa matéria que sempre vai estar se perdendo, que você não lembra muito bem, né? Eu uso assim. E também eu uso o Anki. Eu uso o Anki no meu celular e no PC. Para quem não sabe, o Anki ele é um aplicativo de flashcards, tá? Ele é gratuito e você cria os seus flashcards, que é cartões para você ler. Então, por exemplo, eu tinha muita dúvida em conseguir diferenciar se era sempre majorante, aumento de pena ou qualificada. Então eu vim aqui, nesses baralhos, criei esse baralho e peculato mediante o de eu tenho. Apropriar-se de dinheiro com a grande utilidade, nananana. Aí eu tento me lembrar se é multa, quer dizer, se tem multa, se é penado com reclusão, detenção, se é qualificado, se é majorante, e aí vai. Enfim. O cronograma também, ele já faz isso para você, tá? Ele já busca você ter no seu ciclo, no seu mês, na sua semana, essas matérias que são mais importantes, que mais caem. Eu criei de acordo com o edital e de acordo com ter um pouco mais de dificuldade, né? Talvez para você não seja assim. E aqui também eu faço algumas anotações no dia a dia, enfim. E quando eu finalizo o mês, 30 dias, eu só reseto as questões, né? E uma outra coisa também muito importante é você ter uma forma de acessar o seu conteúdo, né? Por exemplo, aqui o bom do NEAF é que ele disponibiliza o que você vai estudar em PDF, tá? Que nada mais é que a lei seca aqui na parte de direito, né? Então você pode salvar essa parte teórica, esse PDF, e deixar aqui salvo em alguma pasta PDFs de direito, PDF de português. E quando você precisar recuperar uma teoria, você já tem esse PDF ou vai lá na aula e assiste a aula, né? Agora, aqui se tratando de caderno de erros. Tem os cadernos de erros do site de questões, né? Que é daquelas questões que você fez errada para você entender o porquê você está errando. E tem esse caderno de erros também aqui, digamos que é também uma fonte de revisão, né? Porque, por exemplo, aqui em Direito Processual Penal, eu fiz uma questão aqui de Direito Processual Penal e eu não entendi muito bem a diferença de impedimento, suspeição. Aí eu fiz a questão e errei. E eu não entendi muito bem algum motivo, ou qualquer outro erro que seja, né? Então eu venho aqui, deixa eu tentar achar aqui o tema: impedimento e suspeição. Deixa eu ver se eu acho o tema aqui.
tentando achar. Sescom. Aqui, ó, dos juízes, pedimento de suspeição. Tá, porque eu fiz aqui a questão, não entendi se é suspeito, se é impedido, tá. Aí eu vim aqui e peguei um bizu, que é aquilo que eu falei, né? Aqui tem muito comentário de concurseiros, de concursados, muito bom. Então, aqui, ó, a colega fez o mnemônico aqui, ó, para diferenciar suspeição do Código de Processo Penal. Aí eu tô com dúvida, não entendi muito bem o conteúdo, tenho dúvida ainda nessa matéria em si. Aí eu venho aqui, copio e venho aqui nesse meu caderno que eu falei que eu tenho de anotações. Então eu venho aqui e colo. Aí quando eu precisar estudar esse conteúdo, eu venho aqui no meu caderno e sei que tem esse comentário aqui, né? Enfim, eu faço muito comentário para mim mesmo, como uma forma de anotação, mas eu geralmente procuro anotar mesmo coisas importantes, porque se eu for anotar sempre vai ter sempre muita coisa anotada e acaba que eu não acabo lendo. Então eu coloco coisas importantes e algo que eu consigo consolidar. Fiz uma anotação que eu estou com problema em diferenciar quando que cai, por exemplo, a apelação. Tá, aí eu decorei aqui, fiz o comentário, eu venho aqui e removo do meu caderno, dando espaço para futuramente novos itens, enfim. E aqui eu faço para cada matéria. Parte de direito, cada um tem o seu caderno. Parte de informática, português e por aí vai, né? Agora eu vou mostrar para vocês as ferramentas que eu utilizo para... Na realidade, não. Deixa eu voltar aqui nesse assunto que eu ia falar, eu esqueci. Você que está estudando a teoria, né, e não finalizou ainda, o que eu fazia muito errado? Estava vendo a videoaula e ficava anotando algo. Isso geralmente não faz muito bem porque a gente acha que a gente está aprendendo, é uma forma muito passiva de estudo, né? Então, o que eu aprendi? Eu assisto a videoaula ali, sem anotar nada, tenho o PDF aqui comigo, caso eu precise depois fazer alguma anotação, alguma coisa, e eu assisto, dou uma importância muito mais para a aula em si, né? Se você estuda, vê a videoaula anotando, não é muito eficaz porque de qualquer forma você vai ter que voltar para revisar e você acha que você está estudando anotando a videoaula, né? Sendo que na realidade você está se enganando. É uma forma muito passiva. Então presta atenção na videoaula, depois você volta e faz algum comentário mais pertinente, que é pertinente, enfim. Agora, ferramentas que eu utilizo para estudar. Vou usar aqui novamente exemplo a questão. Fiz aqui a questão e caiu esse artigo aqui que eu não entendi muito bem. Vamos para outra questão aqui. Tá. Eu não entendi o artigo que caiu aqui para mim. O que caiu aqui para mim? Caiu aqui que a prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio idôneo de comunicação. Eu não entendi o que esse parágrafo está dizendo. Eu venho aqui, eu não saio sem entender, tá? Eu venho aqui no chat. Eu gosto muito de usar o chat, mas você pode usar o Gemini ou qualquer outra inteligência artificial. Você pede boa noite por chat, Senado da Educação. Se um dia as máquinas, se a Skynet se voltar contra o mundo, você está salvo. Tá. Boa noite, tá. Coloco aqui o artigo ou o que eu quero que ele me explique. Me explique, por gentileza, o seguinte artigo. E quero que me dê exemplos. Finalizo. Aí ele vai dar aqui uma explicação muito boa. Geralmente é sempre muito bom. Eu sempre consigo entender muito tranquilo. Aí ele vai dar um exemplo. Você pode pedir para ele criar um gráfico, uma imagem, também da forma que você
puder, da forma que você imaginar, tá? Outra ferramenta que eu uso muito também é o Notebook LM. Para que ele serve? Tá. Lembra que eu falei do flashcards? Eu uso ele para criar flashcards e também eu uso ele para fazer o que você consegue imaginar. Vamos supor aqui português. Tá. Aqui estou fazendo aula de síntese. Tem aqui o PDF das teorias, termos integrantes. Tá. Eu fiz aqui, finalizei a matéria, ou estou fazendo a matéria e não entendi muito bem a diferença de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente passiva, não entendi muito bem esse tópico em si. Eu posso rever a aula, obviamente, ou eu venho aqui para ele. Então vou criar aqui um novo caderno. Aqui você vai soltar a fonte que você quer que ele faça, o que ele pesquise na realidade, para você fazer a sua solicitação. Então ele está carregando. Geralmente ele carrega, mas não mostra que carrega, não sei porquê. Então você vem aqui, atualiza a página. Ah, tá aqui, ó. Termos integrantes. Você pode ir colocando vários tipos de fontes, tá? Então vamos colocar aqui sujeito e predicado. Também fiz a aula de termos essenciais, o sujeito e predicado e não entendi. Eu venho aqui também para ele. Aqui, ó. Venho aqui, adicionar fonte. Aqui, solta aqui. Pronto, final. Ele é da Google, tá? Ele é de graça, até onde eu sei. Acho que tem algumas funções avançadas que precisam pagar. Eu nunca usei, não sei dizer muito bem. Acho que só para vídeo, eu acho. Bom, tudo que eu uso é de graça, né? Então, enfim, tá? Você colocou aqui 10 fontes, 10 PDF diferentes. Você pode colocar aqui muita fonte. Pode colocar link de sites, algo do seu drive, texto, arquivo, fazer pesquisa na web, no seu drive, pesquisa rápida, uma pesquisa mais minuciosa. Enfim, você pode linkar aqui muito conteúdo específico que você quer que ele faça para você, para ele não ter uma gama muito forte de pesquisa no Google. Então aqui é muito mais direcionado. Tá, hoje eu quero que ele faça então para mim algum conteúdo para sujeito e predicado. Então eu tiro aqui essa parte de objetos, deixo só sujeito e predicado, tá vendo? Que eu quero que ele faça um mapa mental, quero que ele faça um relatório, quero que ele faça flashcard, resumo em vídeo, ele cria um podcast. Então vamos lá. Eu vou dar aqui um comando em vez de selecionar os que tem. Chat. Boa noite. Crie para mim resumos de flashcards diferenciando sujeito e predicado. Aqui ele mostra que ele só está pesquisando de uma fonte, que foi só apenas uma que você selecionou. Está carregando. Está carregando. Tomara que não demore. Aí aqui, ó, pronto. Ele faz resumo. Aqui flashcards. Aqui ele está criando flashcards direto pelo aplicativo. Aí você usa direto pelo aplicativo. Eu, como uso o Anki, eu dou o comando e peço para ele fazer, para eu importar para o Anki. Aí ele vai criar, eu apenas copio e colo aqui no Anki. Não tem muito segredo. Então aqui vamos lá, resumo. O sujeito é o termo da oração. Sujeito composto, formado por 2 ou mais núcleos. Enfim, ele puxa exatamente do que você passou para ele. Aí aqui está os flashcards, como eu disse. Você pode estudar por aqui, pelo seu celular, notebook, enfim. Quais são os 2 termos essenciais da oração? Sujeito e predicado, certo? Resposta, certo, acertei. Se eu errei, aperto que errei. Se eu acertei, aperto que coloquei. E isso daqui, eu acredito que é pular para a próxima. Então, acertei. Beleza. Aí depois ele vai calcular um tempo exato para você revisar isso. O bom do Anki é que ele faz exatamente isso, né? Eu uso para flashcard predominantemente o Anki. Para o notebook LM eu não uso
muito para essa parte de flashcards. Então, o Anki eu consigo dizer com propriedade. Então, aqui, ó, aqui código de CPC prazos. Então, ó, ele já, na verdade, vou voltar ali, ele já mostra aqui o que eu preciso aprender atualmente, o que eu preciso revisar, enfim, ele já faz esse estudo para você. E você também pode selecionar isso. Então, segundo o CPC, quando a lei e o juiz não fixarem prazo, após quanto tempo a intimação passa a obrigar o comparecimento? Acho que é 10 dias, não lembro. Você aperta aqui, mostra a resposta. 48 horas, cheguei bem longe. Então, se eu fui bom, eu coloco aqui fácil. Se eu fui mais ou menos, se foi difícil, ele volta para mim daqui a 15 minutos. Se foi muito ruim, eu coloco 10 minutos. Ele vai colocar isso para você de forma automática para você estudar isso novamente no seu leque de opções. Então, sempre na sua esquerda, juntar de documento aos autos, sei lá, 2 dias, 15 dias. Achei de novo difícil. E ele vai colocando. Ele já faz isso para você. A revisão espaçada de forma automática, tá? Uma forma também que eu aprendi em consolidar conteúdo foi com uma estratégia que eu li num artigo científico que os agentes do FBI usam. Qual é essa técnica? É você interagir muito com algo. Tá, parece ser meio óbvio. Vamos supor aqui que eu preciso decorar um artigo de direito penal. Tá, eu preciso decorar essa parte aqui, ó. Que o documento público, a pena é sempre maior que a pena de documento particular. Ó. Então, o que você interage muito com o conteúdo? Como assim interagir muito com o conteúdo? Não só ler. Cria um cenário na sua mente. Um cenário mesmo. Um vídeo de um cara indo lá, pegando um documento público e fraudando. Dele pegando um documento particular e fraudando. O cara que pega o documento público sempre se ferra mais. E o cara que pega o documento particular fica de boa porque documento particular todo mundo tem acesso. Já o documento público já não é assim também. Então, crie cenários na sua cabeça que façam com que você interaja. Dessa forma, você vai consolidar um conteúdo de forma muito mais eficaz. E você imagine também, agora indo um pouco mais avançado, esse vídeo que você criar na sua cabeça, esse cenário, faça ele de forma muito engraçada, de forma muito, muito extravagante. Por exemplo, imagine que o cara que está pegando o documento público está derretendo, pegando fogo, está na pele viva, sei lá. E o cara que pega o documento particular sai voando de boa. Imagine coisas assim muito extravagantes. Que a sua mente, como ela vai ativar outros campos do seu cérebro, ela vai consolidar esse conteúdo de uma forma muito mais forte, né? Enfim, agora um outro bizu em se tratando para a prova de escrevente em si. Depois de eu realizar algumas questões da VUNESP para escrevente, eu percebi que tem um certo tipo de padrão. Como assim? Vamos supor que numa questão, tá? Tem aqui a questão, ó. Vou usar essa como exemplo, de 2025, a mais recente. É crime, nananana, tá vendo? Ó? Ela dá uma alternativa típica, outra alternativa atípica, segunda opção atípica, segunda opção típica e terceira opção atípica. É o que eu digo, o formato 3-2. Ela geralmente dá esse formato 3-2 dentro das alternativas A e, que são 5 alternativas, né? Como assim? Vamos supor que Rogerinho foi lá e matou o cara, nananana. Aí ela vai dar 5 alternativas. E o comando da questão é o quê? Rogerinho vai responder por crime doloso? Aí tem lá a opção sim e fundamenta, opção não e fundamenta, opção sim e fundamenta, opção não e fundamenta, opção sim e fundamenta. Ela vai ter esse padrão assim, iniciando, em algumas questões, iniciando com esse padrão aqui 3-2. E o que eu faço? Eu geralmente elimino esse padrão, as duas alternativas que não está no padrão 3-2. Se você não conseguir entender, eu vou pegar essa foto aqui, ó. Essa questão é uma questão de português da prova de 2024. Ela deu lá o texto em si e deu essas 5 questões. Essas 5 alternativas.
qual que é a forma verbal. Indicativo, 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 subjuntivo e subjuntivo. Tá vendo? Padrão 3, 2. Nem sempre vai estar aqui assim nessa ordem, né? 3, 2. Vai estar um pouco mais espalhado. Mas vamos supor que a D estava aqui na B. A B falava de subjuntivo. E a D estava aqui na D, que falava de indicativo. Nem sempre vai estar nessa ordem assim bonitinha, né? Vai estar um pouco mais espalhada. Então, o que eu faço quando eu pego uma questão assim? Eu sempre elimino essas duas alternativas aqui sem nem ler. Geralmente está errado, tá? E eu já consigo ficar entre essas três. No caso, essa questão, acho que a alternativa é a A. Geralmente ela faz isso. Ó, vou mostrar aqui para você. Ela dá uma função típica, outra alternativa típica e outra alternativa típica. 3 alternativas típicas e apenas 2 atípicas, tá vendo? Eu já elimino aqui sem nem ler. Tenho certeza que que a resposta da alternativa vai estar entre A, C e D. Eu vou olhar aqui para não responder. Aqui, ó, vai estar na D. Tá vendo? Típica. Eu já geralmente faço isso, sem nem ler. Né? Aqui, ó, a questão que eu acabei de mostrar ali na imagem. Então, pretérito, modo indicativo. Primeira uma opção. Segunda opção, pretérito, modo indicativo. Segunda opção, pretérito, indicativo. Terceira opção. Aí aqui, ó, subjuntivo e subjuntivo. Dá só apenas duas alternativas saindo desse padrão aqui, ó. É o famoso padrão 3, 2. Tá vendo? Indicativo, indicativo, indicativo. Aí subjuntivo, subjuntivo. Eu geralmente elimino isso. É um pouco arriscado? É. Recomendo isso? Não recomendo. Mas fica a seu critério. Acredito que a alternativa com toda certeza vai estar entre nessas três. Ó. Vamos olhar aqui. C. Indicativo. C. É um padrão que eu vi que a Vunesp usa muito. Eu identifiquei também esse padrão na FCC, na Fundação Carlos Chagas. Só que é ao contrário. Ela usa o padrão inverso. 2, 3. Dentro dessa, quando tiver esse padrão aqui, geralmente essas três aqui vão estar erradas, obrigatoriamente, e as duas vão estar certas. Não é em todas as questões, né? Mas quando eu vejo que tem esse padrão, eu consigo identificar de uma forma muito mais fácil. Enfim, acho que eu falei um pouco até embolado com tanta informação que eu tinha para passar, mas acredito que é isso. É um vídeo para ajudar quem está iniciando. Caso você não tenha entendido, foi muita informação, é só você rever o vídeo novamente. E eu vou começar também a compartilhar vídeos fazendo resolução da lei seca para escrevente, como uma forma de deixar o conteúdo disponível de graça no YouTube e uma forma também que eu uso para consolidar essa matéria na minha memória de forma muito mais forte. Li diversos conteúdos científicos, artigos científicos que falam como trabalhar essa memorização e fazer ela muito mais efetiva. Eu peguei essas duas dicas, essa da memorização, você imaginar algo de forma muito expressiva, muito diferente. O seu cérebro ele trabalha, ele ativa os outros campos do cérebro, então ele grava essa memória muito mais forte. E também você explicar um conteúdo. A melhor forma de você explicar um conteúdo, uma das maneiras mais fortes de você consolidar uma matéria é você explicando o conteúdo, né? Você lendo algo é uma forma muito passiva de você estudar. Por exemplo, eu li aqui o que é uma ação popular. Beleza. Você leu, cara, pode ter certeza. Lê algo que é assim a primeira vez e tenta lembrar dele daqui 20 minutos. Você quase não vai lembrar nada, porque ela fica ali somente na memória recente do seu se não me engano é lóbulo frontal, enfim. E é isso, tá? Espero ajudar. Vou produzir mais conteúdo. É o primeiro vídeo, com certeza não deve ter ficado muito bom. E é isso, valeu pessoal.